Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 12, a partir do versículo também de número 12. Tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Só mais uma vez falando com os irmãos, né, amigos, ouvintes, espectadores do meu canal, de um modo geral, falando a todos, né, para que o porquê de eu estar usando essa máscara, né, os irmãos querem saber, as pessoas perguntam, né, por que eu estou usando máscara, se eu estou sozinho no estúdio, por que está usando máscara, né? É porque eu estou fazendo uns procedimentos dentários, né, para simples correções. Nós estamos já no final dos procedimentos, né? Então, logo encerra, eu estarei, então, tirando a máscara, tá certo, irmãos? É só esse o motivo, tá certo? Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E vamos à meditação da Santa Palavra de Deus. Aleluia, Pai. Vamos pegar aqui, irmãos, eu falei versículo, vamos pegar do versículo de número 7, né? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, operando todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Né? E os dons espirituais, irmãos, a Bíblia, né, nos relata, nos mostra, né, que são 9 dons que a Bíblia relata aqui como dons espirituais, né? Todos os dons que nós temos, ser humano de um modo geral, todos eles provêm de Deus, né? Não existe nenhum dom para a edificação que não tenha vindo de Deus na vida de cada pessoa, né? Na vida de cada ser humano, independente dele ser crente ou não, né? Os dons que cada um tem, né? Vamos falar da senhora, por exemplo, o dom de cozinhar, o dom de costurar, o dom de bordar, o dom de pintar. Tudo são obras que as mulheres praticam, né? E esses dons, nós nascemos com eles, né? Nós nascemos com esses dons, né? Com o homem também, da mesma forma, né? Da mesma sorte, as coisas que o homem faz, né? Nós nascemos com esses dons. Mas os dons espirituais nos é dado através do Espírito Santo de Deus, a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus, né? Aceitamos a Jesus, a partir desse momento, esse compromisso de aceitar a Jesus, o Senhor, Ele nos aperfeiçoa os dons que nós já temos. Além de aperfeiçoar os dons que nós já temos, Ele nos concede dons novos, né? Tudo aquilo que nós fazemos, né, vocês vejam bem que o Senhor Jesus, né, ali quando Ele estava passando ali para os apóstolos, né, já na aparição dEle para os apóstolos, depois de ter sido crucificado, morto e ressuscitado, e apareceu aos apóstolos, né, e lá na Galileia, Ele falou para os apóstolos, né, que era para vão para Jerusalém, né, e ficais ali até que do alto vos recebais poder, né? Que poder que os apóstolos prometeu para Jesus, né? O poder do Espírito Santo, né? O Paráclito divino, o Consolador divino, né? Aquele que viria, que
os apóstolos seriam batizados no Espírito Santo. Que eles somente receberam o Espírito Santo naquele dia que o Senhor apareceu para eles ali e soprou em direção deles. O Senhor trouxe a mão ao queixo, na boca, né, no rumo da boca, e soprou em direção deles e falou para eles: recebais o Espírito Santo. Então, naquele momento, o Senhor concedeu a eles o Espírito Santo, a cada um deles. Né? Mas o batismo no Espírito Santo foi alguns dias depois, foi 10 dias depois, a palavra afirma. Né? O Senhor Jesus determinou que eles ficassem, que fosse para Jerusalém, e ali ficasse ali em vigília, que permanecesse em vigília, né? Até que do alto eles receberiam poder. O Senhor falou: não muito depois desses dias, vós sereis batizados no Espírito Santo. Né? E durou 10 dias, eram 120 pessoas, 120 almas, e as 120 foram batizadas no Espírito Santo. Né? Então daí, a partir desse momento, o Senhor nos acrescenta dons espirituais e nos aperfeiçoa em todos eles. Né? Ele acrescenta, nos aperfeiçoa em todos eles. Né? E o Senhor disse para os apóstolos, né, também nessa mesma aparição, dizendo para ele, né, se eu não for, o Consolador não virá. Né? E aquele Consolador, o Paráclito que meu Pai enviará em meu nome, né, ele vos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho falado. Né? Então o Senhor, a partir do momento que o homem aceita Jesus, né, que ele vai para uma igreja de crentes, uma igreja evangélica, uma igreja verdadeira, aceita Jesus, desce as águas batismais, né, entra em comunhão e permanece ali junto com os irmãos em santificação de corpo, alma e espírito e no partir do pão. A partir daquele dia, ele está preparado para receber. Né? Ele está preparado para receber. Ele está em condição de receber. Né? E o Senhor, de acordo com a sua vontade, de acordo com o desejo do coração do irmão e da irmã, de acordo com a vontade do Senhor, né? De acordo com a necessidade da igreja, o Senhor vai capacitando os seus filhos, seus servos, aqueles que são fiéis a Ele. Né? Ele vai capacitando. Né? Então, o primeiro dom que a Bíblia relata, né, os dons espirituais, né, são dons para nós trabalharmos na obra de Deus. Né? Porque são coisas espirituais, não tem nada a ver com coisas carnais, com obra da carne, aquilo que nós fazemos no dia a dia. São dons espirituais que nós estamos falando, nós estamos tratando aqui. Então, o primeiro dom que a Bíblia relata é o dom da palavra da sabedoria. Né? E por que o homem, o servo de Deus, né, para trabalhar na obra do Senhor, este é o dom mais imprescindível que existe, né, para que o homem possa fazer a obra de Deus? Porque tudo que Deus fez no mundo, né, entre os céus e a terra, de um modo geral, na construção do mundo, foi tudo feito pela palavra. E que palavra? Palavra de Deus. Deus mandou e tudo se fez. Né? E o homem, para fazer a obra de Deus, o servo de Deus, né, independente de ser pastor, de ser diácono, vamos pegar pela ordem, independente de ser pastor, dele ser evangelista, dele ser presbítero, dele ser diácono, ou dele ser um simples obreiro, na força de expressão, né? Dele ser um obreiro que não recebeu ainda nenhuma comenda, né? Porque tudo isso que eu acabei de citar aqui são títulos que o homem recebe de qualificação para poder trabalhar na obra de Deus. São títulos concedidos pelos homens, né? E aí, a partir daí, ele precisa, se ele não tiver o dom da palavra, né, que aqui a Bíblia trata com o dom da sabedoria, né, ele não consegue dirigir igreja nenhuma. Eu conheço muitos irmãos, eu conheci pelo menos, né, que fazia de tudo da obra de Deus, né, mas não conseguia dirigir igreja nenhuma. Né. Era irmão que subia no púlpito, irmão que pregava, irmãos que oravam por revelação, irmão fazia de tudo.
mas colocava ele para dirigir, ele não conseguia dirigir. Por quê? Porque ele não tinha o dom da sabedoria. Né? O dom da sabedoria aquele que faz com que nós observamos as coisas, prestamos atenção, né? E achamos um caminho. Né? Achamos um caminho para resolver aquela situação que nos sobrevém ali no comando daquela igreja. Né? Vale também para o trabalho, porque o homem aprende. O servo de Deus, ele tem o Espírito de Deus. Né? Mas na igreja, principalmente, ele não consegue dirigir se ele não tiver esse dom, o dom da sabedoria aperfeiçoado. Ele não tolera. Os problemas aparecem, ele não sabe como resolver. Ele atropela as coisas. Né? Então esse dom da palavra da sabedoria, ele é tão importante que quando Deus elegeu Salomão, levantou Salomão, ungiu Salomão, rei de Israel, para no lugar do pai dele, no lugar de Davi, né? Salomão fez uma festa muito grande, uma festa enorme, uma coisa assim espantosa. Está lá em 2 Crônicas, a partir do capítulo número 6. No capítulo de número 6 de 2 Crônicas, ou 2 Crônicas, como muitos falam, Salomão orou a Deus, fez uma oração prolongada a Deus no capítulo inteiro, falando com Deus, apresentando a Deus os problemas que ele poderia enfrentar e pedindo para cada um deles, detalhadamente, discriminadamente, claramente, né, que o Senhor desse para ele solução. Né? E o Senhor e foi dormir. Né? E à noite o Senhor apareceu para ele e disse para ele exatamente nesse sentido em relação ao dom da sabedoria. Né? Aí o Senhor apareceu, porque o Senhor pediu para o Senhor, Senhor, me dá, Salomão orando em oração, no capítulo ainda 6, falou com Deus, me dá conhecimento e sabedoria, para que eu possa sair e entrar no meio desse teu tão grande povo. Né? Porque ele era obrigado, era a função do rei julgar as causas do povo. E era um povo muito numeroso, o povo de Israel. E era o Salomão que tinha que julgar as causas do povo de Israel. Né? E ele não estava mexendo com gente comum, não. Mexendo com almas. É muito melindroso, irmãos. A função de pastor é a mais melindrosa que existe. Um pastor ele não pode ferir as ovelhas. Ele não pode machucar as ovelhas. Ele tem que curar as ovelhas, tem que cuidar das ovelhas. Ele tem que fazer tudo que faz um bom pastor, né, levando para o campo material, aquilo que faz um bom pastor de ovelhas ou de gado, ou de bovinos mesmo, porque a ovelha também é gado, né? Ele tem que dar o melhor dele em prol das ovelhas. Melhor pasto, melhor água, melhor sal, melhor vermífugo, melhor vitaminas. Ele tem que dar o melhor, né? No sentido material. E no sentido espiritual, é mais melindroso ainda, porque ele não está lidando com animais, está lidando com almas, almas que pertencem a Deus. Deus deu a ele, deu a mim, deu a você a incumbência de cuidar das almas. Então daí Salomão pediu que o Senhor, em oração, ainda no capítulo número 6 de 2 Crônicas, que o Senhor desse a ele conhecimento e sabedoria. Né? Conhecimento e sabedoria, para que ele pudesse entrar e sair no meio daquele teu tão grande povo, que Salomão orando falou. Né? E Deus apareceu para Salomão e falou, né? Como tu não pediste, né? Não pediste riquezas, não pediste honras, não pediste a cabeça dos teus inimigos, como tu me pediste conhecimento e sabedoria, né? Eu te darei conhecimento e sabedoria, né? E te darei também todas as riquezas, qual nenhum outro rei teve antes de ti. Né? Mas Salomão pediu para Deus apenas isso, conhecimento e sabedoria. Né? Então vocês vejam que ele pediu exatamente o primeiro dom espiritual, que é o dom da palavra da sabedoria. Né? Ninguém consegue dirigir coisa alguma sem o dom da sabedoria, tanto no campo material e principalmente no campo espiritual.
né? Se ele não tiver o dom da sabedoria, ele não conhece, não consegue. Conhecimento e sabedoria, né? Conhecimento, os dois estão juntos aqui. O primeiro é o dom da sabedoria e o segundo é o dom da ciência, que é o mesmo que o conhecimento, né? Então, de modo que a importância dos dons espirituais que o Senhor nos capacita para fazer a sua obra é exatamente por isso. Além daquele conhecimento, sabedoria, entendimento que nós temos no campo material, o Senhor nos acrescenta a ele no campo espiritual, nos aperfeiçoando, né? Porque os espíritos, ninguém consegue ver os espíritos, né? São coisas ocultas, né? E daí Deus fala, ele fala, o servo de Deus discerne bem todas as coisas, mas por ninguém é discernido. Exatamente porque nós trabalhamos no campo espiritual. É por isso que por ninguém somos discernidos. As pessoas não conseguem entender, muitas vezes, nossos atos, nossas atitudes, nossos procedimentos, porque se discerne tudo no campo espiritual e não no campo material, como as pessoas veem, né? Esse é o motivo da diferença entre o servo de Deus e a pessoa do mundo, o homem gentil, o homem natural. Essa é a diferença, né? Se discerne tudo no campo espiritual. E nós temos do Senhor, né, essa dádiva descida do céu, tão extraordinária, tão maravilhosa, chamada Espírito Santo do Senhor. É Ele que faz a diferença em nós, tá certo? Né? O terceiro dom, o dom da fé, né? A palavra de Deus afirma, irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. O homem, para agradar a Deus, a gente fala homem, mas ele tanto faz, homem e mulher. Se ele não tiver fé, ele não consegue agradar a Deus, porque tudo é pela fé, né? Nós somos salvos pela fé, graça e justiça. Nós não somos salvos por outra coisa. Somos salvos pela fé, graça e justiça, que vem sobre nós que vem sobre nós por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, a palavra afirma. Você quer agradar a Deus em alguma coisa? Então tenha fé em Deus, como disse o Senhor Jesus. Tendes fé em Deus, né? Credes em Deus e credes também em mim. Como é que o homem prova que ele crê em Deus? Através da fé. Ele ora, ele clama, ele pede e espera para receber. Ele coloca tudo nas mãos de Deus. Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Isso é pela fé. E esse é o terceiro dom espiritual. E a palavra fala mais sobre a fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esse é o terceiro dom, né? O quarto dom, dom de curar, dom de curas divinas, né? Esse dom de curar é um dom muito especial, né? É um dom excelentíssimo nos dado por Deus, né? Não é para qualquer pessoa, não é para quem quer, é para quem Deus concede. Deus faz uma análise do nosso coração, da nossa sinceridade, dos nossos procedimentos. Eu diria que há um conjunto de coisas, de situações que existem em nós, de virtudes que existem em nós, para que Deus possa conceder um dom tão especial como este a cada um de nós, né? Porque nós somos pessoas iguais aos outros, né? E sujeitos às mesmas paixões que os outros, mas nós colocamos a nossa mão sobre a cabeça de uma pessoa, oramos a Deus por ela e Deus responde. Deus responde uma e não responde o outro. Por quê? Porque Ele não tem o dom de curar, né? Então é um dom especial que o Senhor nos capacita, são dons espirituais,
que ele dá a cada um. Ele dá a quem ele quer, da forma que ele quer, quando ele quer. Né? E ele nos usa nesse dom de curar, para curar a enfermidade das pessoas. Enfermidades incuráveis que a medicina não dá conta de curar. Nós oramos, colocamos a mão na cabeça da pessoa, segundo a vontade do Senhor, a pessoa é curada, é sarada, né? É coisa tremenda. Né? Médicos daí desengana, o Senhor vai lá e acrescenta mais anos de vida, assim como ele fez com o rei Ezequias. Né? Vai e diz para o rei Ezequias colocar sua casa em ordem, que ele morrerá e não viverá. Mandou o profeta Isaías ir lá e falar para Ezequias. Isaías entrou ali, né, e falou para o rei Ezequias. Ezequias estava de cama com enfermidade incurável. Né? O Senhor falou para ele, né, o profeta falou para ele, Deus mandou te dizer que é para você colocar a sua casa em ordem, que você morrerá e não viverá. Né? Ezequias era rei, né, e tinha andado com retidão diante de Deus. Né? E a palavra de Deus afirma, né, segundo Reis 17, 18, que Ezequias virou para o canto, né? Ezequias falou com Deus, ó Senhor, lembra-te de como eu andei diante de ti com sinceridade de coração. E virou para o canto e chorou amargamente. Né? Porque já estava decretada a sua morte. Né? A palavra de Deus afirma que o profeta Isaías estava ainda, deu o recado e veio embora. O profeta não fica na casa de ninguém, quando ele leva a profecia de Deus, ele não fica lá para comer churrasco, não. Né? Ele vira e vai embora, ele não aceita nem um café, nem sei se bebe pelo menos água. Né? Ele vira e vai embora. Né? E saindo, a palavra fala que o profeta Isaías estava ainda no pátio do palácio do rei. Deus falou para ele, volta lá e diz para o rei Ezequias que eu acrescentarei na vida dele mais 15 anos. Então Ezequias foi curado. Esse dom o Senhor concede aos seus servos. Né? Concede de acordo com a sua própria vontade. Né? De acordo com a pessoa. Eu diria que a coisa mais importante num servo de Deus, num homem, para receber de Deus a graça, né, chama-se sinceridade. Né? É pela nossa sinceridade que o Senhor nos capacita com os dons que Ele quer nos conceder, para nós sermos usados pelo Teu Divino Espírito Santo em favor das pessoas. Esse é o dom de curar. Né? É o dom de cura divina. A medicina desengana, o servo de Deus vai lá, ora por imposição de mão, né? Unge, né? E vai embora. Né? E a pessoa é curada, a pessoa é sarada. Muitos, graças a Deus, coisa tremenda. Né? E o dom de profecia, né? O dom de operação de maravilhas. Né? O que é o dom de operação de maravilhas, irmãos? Que é o quinto dom. Né? O quinto dom é o dom de operação de maravilhas. Operação de maravilhas são aquelas curas divinas que acontecem na hora. A pessoa é cega, tem os olhos tapados, não enxerga. O servo de Deus coloca a mão na cabeça da pessoa, o servo que tem o dom de maravilha, né? Ele coloca a mão na cabeça da pessoa e ora e clama a Deus, né? A pessoa volta a enxergar na hora. A pessoa tem a língua presa, é mudo, não fala. A pessoa tem a língua solta, a pessoa fala na hora. Né? A pessoa é surda, tem os ouvidos tapados, não escuta. Está, né? Surdo. O servo de Deus vai ali, coloca a mão na cabeça, como Jesus fez, coloca os dedos sobre o ouvido. Né? E a hora que ele tira, né? Jesus falou, efatá. Né? E aí, nesse efatá, quer dizer, abre-te. Né? Os ouvidos são abertos e a pessoa ouve. Né? Esse é o dom da operação de maravilhas. É o quinto dom. É o dom de cura divina seguido. Só que o resultado é de imediato, ele não fica para depois. É o dom de maravilha. Né? E o dom de profecia. É o dom de profetizar. Né? O servo de Deus, aquele que entrega a profecia de Deus. O verdadeiro servo de Deus. Né? O profeta de Deus que estiver na igreja. A palavra de Deus afirma, né? Muitas vezes, se tiver profeta,
isso acontecerá dessa forma, assim, assim, assim. Né? E o profeta, o verdadeiro profeta de Deus, ele entrega a profecia de Deus. Está lá em Jeremias 28, né? Jeremias capítulo 28, versículo 9, se não me falha a memória. Capítulo 28, versículo 9. Né? A palavra afirma, né? O profeta, a palavra de Deus falando, Jeremias 28, 9. O profeta que profetizar paz, somente depois que acontecer o que esse profeta falou, é que será conhecido como o profeta que o Senhor enviou. Então não adianta falar, eu sou profeta, batendo no peito, eu vou profetizar, profetizo, eu profetizo o nome de Jesus. Não, não é dessa maneira, irmãos. A profecia de Deus, o verdadeiro profeta de Deus, ele é enviado por Deus. E é Deus quem coloca a palavra na boca dele. É Deus quem manda falar. A profecia de Deus não é pela vontade do homem, e sim pela vontade de Deus. A verdadeira profecia de Deus, ela é pela vontade de Deus, e não pela vontade do homem. No geral, é quando Deus manda falar. Examina os profetas do passado, como é que acontecia. Todos eles iam e levavam a profecia de Deus, quando Deus mandava eles ir e falar, e entregar. Né? Então, Jeremias 28, 9, está escrito, o profeta que profetizar paz, que está cheio de profeta dando profetada, né? Tem homens aí dando profetada, homens e mulheres dando profetada de todas as formas, e todo dia, né? Todo dia dá uma profetada, né? E a palavra, o profeta que profetizar paz. Paz em que sentido? Em todo e qualquer sentido. Paz é paz. Paz é quando o problema cessa. A pessoa está com um problema num lar, no lar, na casa, na família, ou em qualquer outro lugar, né? Na sua vida, no seu corpo físico mortal, né? Enfermidades incuráveis, seja lá o que for. E a pessoa dá aquela profetada. Deus está falando isso. Deus está falando daquilo. Deus mandou te falar. Né? E a palavra de Deus afirma, né? Ela nos instrui, lá em Jeremias 28, 9. O profeta que profetizar paz, somente será conhecido como aquele que Deus verdadeiramente enviou depois que acontecer o que falou aquele profeta. Se aquela pessoa que se diz profeta passa uma profecia de paz, em qualquer campo, em qualquer área, em qualquer sentido, para qualquer pessoa, né? Enquanto não acontecer a paz que ele falou, não é conhecido como o profeta que verdadeiramente Deus enviou. Né? Então, esse é o dom de profecia. O dom, esse é o sexto dom. O sétimo dom é o dom do discernimento dos espíritos. Né? Como é que é isto? As pessoas que te rodeiam, as pessoas que te cercam no dia a dia, de um modo geral, onde quer que você esteja, e principalmente na igreja, as pessoas dos embromnations, né? Você consegue conversar com essa pessoa, ouvir essa pessoa atentamente, olhando nos ouvidos, nos olhos dessa pessoa, você sabe se ela está ou não mentindo, de que espírito ela é. Eu falo muito para as pessoas, conversa com as pessoas, de um modo geral, olhando nos olhos, porque a boca mente, mas os olhos falam a verdade. Se a pessoa estiver te odiando, né? Se a pessoa não você bate os olhos, você sabe que ela não gosta de você, que ela está com raiva de você, que ela está com ódio de você. Né? Ela pode falar que te ama, que te adora, ela pode te abraçar, pode te beijar. Você sabe que ela está mentindo, que ela está com o coração carregado de ódio, de rancor, de ressentimento por você. Né? E assim são os espíritos também. Né? De um modo geral, os espíritos que se manifestam na igreja, né, deveria ser somente espíritos, espíritos que provêm de Deus. A lógica seria esta, usando as pessoas. Mas muitas vezes são espíritos malignos que usam as pessoas também dentro da igreja.
Usa e usa muito e como usa, né? Por que a palavra de Deus nos instrui dizendo, né? Não pode uma árvore má dar frutos bons. Não pode uma árvore ruim dar bons frutos. Não pode o mesmo manancial sair água doce e água salgada. Então você bate o olho na pessoa, você conhece a pessoa, né? Você não conhece, digamos assim, mas você bate o olho e você vê a pessoa ali falando de coisas boas, profetizando coisas boas, né? Na igreja, na sua vida, no seu lar. Ou você vê no YouTube, ou você vê na televisão, qualquer lugar que você assiste, né? Você bate os olhos na árvore, pega essa pessoa, transforma ela numa árvore frutífera, né? Para você ver se o fruto que ela está produzindo ali naquele momento com aquela palavra, né? Se aquele fruto é bom. Você bate os olhos, você vê. Transforma ela numa árvore. Deus mandou nós ter esse entendimento. O Senhor falou em parábola. Não pode uma árvore má dar frutos bons. Não pode uma árvore ruim dar bons frutos. Você está vendo que a árvore é má. Os frutos dela também são maus. Não tem como, irmãos. Não tem como. Mas se a árvore é boa, os frutos também são bons, né? Então, o dom do discernimento nos capacita a quem Deus concede. É um dom excepcional. Para quem Deus concede, ele tem um discernimento, ele bate o olho na pessoa, ainda que a pessoa está fazendo propostas boas, propostas maravilhosas, propostas assim que você fala, meu Deus, mas que homem extraordinário, que mulher maravilhosa a proposição dela, ou dele ou dela, né? Você bate o olho e você fala, isso é enganação de Satanás, isso é demônios, não tem nada de Deus nessa pessoa, né? Os frutos que essa árvore, que essa pessoa está falando aí que vai produzir, que vai fazer, que faz, né? Ela não está sendo usada pelo Espírito de Deus, e sim por demônios, por Beelzebul, por Satanás. Você bate o olho, você conhece na hora. E você pode esperar. O tempo é o Senhor da verdade. O tempo dirá. E você vê os acontecimentos que são desastrosos, né? Então, somente quem tem o dom do discernimento, é o sétimo dom, consegue prever isso com antecedência, né? O oitavo dom é o dom da variedade de línguas, né? É o dom de línguas estranhas, que muitos chamam na igreja, né? É o falar em línguas, né? O falar em línguas, irmãos, é a primeira evidência do crente, de um crente que foi batizado no Espírito Santo. O crente está na igreja, ele aceitou Jesus, foi batizado, desceu as águas batismais, foi batizado, entrou em comunhão e permaneceu firme e forte junto com os irmãos, né? E está ali lutando no dia a dia para cada vez mais e mais ser capacitado por Deus nos dons espirituais, porque ele quer ser mais útil à obra de Deus. O crente batizado no Espírito Santo, o crente, ele consegue fazer mais e fazer melhor para a igreja de Cristo, né? Ele é mais piedoso, né? Ele é mais piedoso. Ou fechando com uma única palavra, ele é mais amoroso, né? Ele sofre por amor dos irmãos. Ele sofre por amor da igreja. Ele sofre por amar as pessoas quando ainda elas os odeiam e são contra ela. Este é o verdadeiro servo de Deus, né? E esse dom, o dom da variedade de línguas, né? O Senhor, ele batiza o crente com o dom da variedade de línguas, né? E esse dom foi dado aos apóstolos. Foi o último dom que eles receberam, né? Ou o primeiro dom que eles receberam, né? Que o Senhor concedeu coletivamente, não somente aos 12, mas a 120. O batismo no Espírito Santo, lá em Atos 2, no dia de Pentecostes, né? Foi o primeiro dom de capacitação que o Senhor concedeu aos apóstolos e também aos demais que estavam num grupo de 120 almas. Para quê? Para que eles ficassem forte e corajoso,
como o Senhor disse para Josué. Seja forte e corajoso. Josué primeiro, né? Então, para quê? Forte para quê? Corajoso para quê? Para enfrentar, né, as astutas ciladas de Satanás, que é o inimigo número 1 de Deus, é o nosso adversário. Então, para enfrentar as astutas ciladas do diabo, para enfrentar e não ser vencido por Satanás. Por isso o homem precisa ser batizado no Espírito Santo. E qual foi a manifestação de que todos aqueles homens, aquele povo todo, os 120, estavam sendo batizados no Espírito Santo? A manifestação clara que deixou a cidade de Jerusalém inteira pavorosa. Todos vieram correndo. A palavra afirma que nos 4 cantos da cidade chegou aquela manifestação dos 120. Foi o falar em línguas. Por que eles falavam em línguas estranhas? Né? Porque foram batizados no Espírito Santo. Este é o principal, né, é o principal sintoma, né, que a pessoa percebe que foi batizado no Espírito Santo, é o falar em línguas. Né? Então, ali a palavra fala que em Jerusalém, naquela noite, tinha gente do mundo inteiro, de todas as línguas. Né? E o povo ouvia cada um falar na sua língua. Né? Ali tinha gente de todo jeito, dos 4 cantos da terra, e cada um ouvia aqueles 120 falar cada um nas suas línguas. E eles não entendiam como é que aquilo podia acontecer. Como é que pode? Está falando na minha língua, eu estou entendendo tudo. Vocês vêem esses encontros de presidentes, cada presidente de cada país, né, é necessário um intérprete para fazer a interpretação de cada país para o outro entender. Se não tiver intérprete, eles não conseguem. E ali em Jerusalém aconteceu no dia de Pentecostes, né, o falar em os 120 batizados receberam naquele momento do Senhor Jesus o 8º dom, que foi o dom de falar em línguas. E todos falaram em línguas estranhas, né? Porque receberam ali o batismo no Espírito Santo. Ali, naquele momento, né, o batismo no Espírito Santo, falando em línguas, que é o 8º dom espiritual. Né? E todos entendiam. Né? Só que na igreja não entende. Se não houver intérprete, ninguém entende. E a palavra muitas vezes fala, né, que a palavra fala, né, que é necessário que haja intérprete. Você tem o dom de falar em línguas, mas você não tem o dom de interpretar, então é melhor que você não fale, exatamente para que você não deixe pessoas confundidas. Mas a palavra também afirma que Deus muitas vezes ele usa os teus servos falando em língua, exatamente para poder... Tem pessoas na igreja que precisa ouvir e ficar ali intrigada com aquela língua, Deus usando o servo falando com aquela pessoa, exatamente para esse fim. Né? E o 9º dom espiritual, né, é o dom da interpretação das línguas. É muito raro o irmão que fala em línguas e também interpreta. É muito raro. Né? Eu conheci em toda essa minha vida de crente, essa vida desde 1999, apenas um irmão que interpretava. Não conheci nenhum outro que interpretava. Só conheci um. Né? Nós fizemos um congresso, e nesse congresso foi ali a irmã, a preletora que estava ali no congresso, né? Deus usando ela, conclamou que Deus queria falar em línguas com a igreja naquela noite. Era uma multidão de pessoas, né? E Deus precisava de alguém que interpretasse. Ela ia ser usada no dom de falar em línguas, mas tinha que haver alguém que interpretasse. E apontou na igreja, naquele momento, para o nosso lado, onde estava eu e mais 2 irmãos. Era uma multidão. Nós estávamos juntos ali, aglomerados, um do lado do outro. Né? Eu e meus queridos amados irmãos pastores, né? Do meu lado estava o pastor Oswaldo, né? Pastor Oswaldo de Franca, do campo de Franca, né? Ele hoje é diácono lá em Franca, mas é o pastor Oswaldo, né? Um grande varão de Deus, né? Um homem
extraordinário, né? Um grande amigo, um homem que eu tenho por ele o maior respeito, o maior carinho, porque é um homem, é um grande servo de Deus. E do meu lado estavam hoje, juntamente conosco, né? Tinha também, né, mais um, que é o pastor Miguel, que também estava do meu lado. O pastor Miguel é um amazonense que veio de Parintins, lá do Amazonas, e ele estava congregando comigo ali na cidade de Tirapuã, né? E aí essa irmã clamando, o Senhor falando na boca dela, que tinha um irmão que falava, mas ninguém ousava levantar as mãos, porque ninguém queria dizer eu falo, né? E ela foi passando, até que chegou na nossa direção, ela apontou para nós três, né? Para mim, pastor Oswaldo e o pastor Miguel, né? E naquele momento foi confirmado que o pastor Miguel interpretava línguas estranhas. Aleluia, Pai! Sorimicanturianda labaia. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia, Pai! Louvado seja Deus! Aleluia, Pai! E é algo maravilhoso, irmãos. É algo maravilhoso. E ela foi falando, usada pelo Senhor, falando em línguas. Pastor Miguel deu um passo à frente, foi apontado que ele falava. De nós três, caiu no pastor Miguel. Pastor Miguel falava em língua, ele interpretava línguas. E o Senhor foi falando na boca dela com a igreja. E o pastor Miguel foi falando e ele falava na boca dela, dava uma pausa de segundos, e ele repetia, ele traduzia o que ela tinha falado, e foi assim até o final. Então este é o dom da interpretação das línguas. São os 9 dons. Só conheci ele que interpretava. Não conheci mais nenhum, né? Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã, eu volto com um novo vídeo, nova mensagem. Só para lembrar, meu querido amado irmão pastor Miguel, se o senhor estiver me ouvindo, estiver vendo meu vídeo, forte abraço, meu querido irmão. Ao senhor, a irmã Marina, a Ana, ao Samuel, enfim, a todos, né? Filhos e filhas, netos e netas, genros e noras. Amo vocês demais. Assim como o pastor Oswaldo, né? Também com a nossa irmã, sua esposa, sua filha, né? Enfim, todos, né? Nossos queridos amados irmãos. Amo vocês demais. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Nossa irmã Gislaine, né? Irmã Gislaine e a sua filhinha, né? Que hoje está moça formada, moça madura, forte, muito forte, né? A Bia, né? Beatriz, né? Forte abraço a todos. Ficam na paz do Senhor Jesus. Amo vocês. Tchau.